Irmãos, o pastor Sandro pede para agradecer aos irmãos que estão orando pela saúde do filho dele, do Pedro, bastante gente orando. Obrigado aos irmãos que estão orando e intercedendo pela vida do Pedro, que está internado. Ainda requer bastante cuidado. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Nós estamos acabando o capítulo 4 de Tiago. Tiago 4, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17, a palavra do Senhor. Tiago 4, do 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. E apesar das nossas imperfeições, nós pedimos que o Senhor use a Tua palavra para comunicar as Tuas verdades aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, Tiago falou sobre a guerra que temos contra nós mesmos, contra Deus e contra o próximo. E Tiago deu o caminho para que a gente não viva em guerra um com o outro. Tiago sugeriu, ou ordenou, que nós deveríamos nos submeter a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. E ao mesmo tempo que ele diz, submeta-se a Deus no verso 7, ele diz, aproxime-se de Deus, que ele vai aproximar de vocês. A partir do verso 13 até o verso 17, Tiago fala sobre como nós podemos viver os planos de Deus para o nosso futuro. O filme Matrix, há uma cena no filme que o personagem principal do filme, ele diz que a coisa que mais o chateia é o fato dele não ter controle sobre o futuro. E Tiago, ele toca no verso 13 ao verso 17, justamente sobre isso. Ele toca sobre a brevidade da nossa vida. Ele diz que nós somos como a neblina, de que a nossa vida ela é curta. Ele fala sobre as nossas escolhas. Ele fala, amanhã iremos em tal cidade, iremos em outra cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Ao mesmo tempo que ele fala dos nossos planos, ele fala da nossa habilidade. Tiago não está criticando o fato de planejarmos, mas ele está tentando alinhar
os planos de amanhã com a pessoa do nosso Deus. E ele fala, e ele vai tocar aqui na questão da nossa presunção, da minha e da sua arrogância. E ele vai mostrar para a gente nesse bloco que a nossa vida só faz sentido se Deus fizer parte dela. Tanto é que no verso 15 ele diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, não vai acontecer absolutamente nada. 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 Existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos ter controle. Mas a grande maioria das coisas em nossa vida, nós não temos controle absolutamente nenhum. Um amigo estava dizendo, pastor, que um dia ele levantou para escovar os dentes, e quando ele levou a escova à boca para escovar os seus dentes, ele desmaiou. Ele acordou 2 dias depois no hospital, e nunca mais a vida dele foi a mesma. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Nunca mais. E ele se lembra daquela manhã que ele levantou, colocou a pasta de dente na sua escova de dente, levou à boca e desmaiou. Ele diz: nunca mais a minha vida foi a mesma. Verso 13 e 14 e 16, Tiago nos ensina a não vivermos ignorantes quanto à vontade de Deus. E ele apresenta argumentos que revelam essa tolice do homem ignorar a vontade de Deus. Ele envolve tudo, ele pensa em tudo que envolve a nossa vida. O hoje, amanhã, o comprar, vender, ter lucro, perder, estar aqui ou ali. Ele nos ensina aqui nesse bloco que a vida é feita de lugares, atividades e alvos, dias e anos. E todos nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. No entanto, Provérbios capítulo 16, versículo 1, o versículo preferido da irmã Yara, eu acho que é, né? O do Roberto é 1 Coríntios 15, 58. Um dos. Fui politicamente correto agora, né? Mas o da Yara fala assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Por quê? Porque nós não podemos ignorar que nós não somos quem nós achamos que somos. A complexidade da vida. Por isso, no verso 13, ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Pergunta é: quem nos garante que amanhã iremos? Nós fazemos planos. Quem nos garante? Obrigado, irmão. Ele fala sobre a incerteza da vida. Verso 14a, ele diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Talvez você que tem poucos anos de vida, você não considera isso. O Rubem Alves tem uma crônica que ele diz assim, que ele viu uma criança chupando uma bacia de jabuticaba. E ele viu aquela criança chupando aquela bacia de jabuticaba. Todo mundo sabe o que é jabuticaba, né? Bota no Google aí, põe imagens que você vai ver. E aquela criança estava chupando a bacia de jabuticaba. E ele percebeu que a jabuticaba começou a acabar da bacia. E ele percebeu que, enquanto a jabuticaba ia acabando, a criança começava a chupar a jabuticaba mais devagar. Porque a jabuticaba estava acabando. O início da nossa vida a gente não conta muito as coisas. A gente vai chupando a jabuticaba. Porque a gente acha que ela nunca vai acabar na bacia. Mas os anos vão chegando
E a gente começa a ver a jabuticaba na bacia com outros olhos. Porque a gente começa a ver a brevidade da vida. E a gente começa a dar valor a algumas coisas que a gente não dava antes. Algumas coisas faz mais sentido que não fazia lá no passado. Por isso que Tiago está dizendo, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque a cada dia que passa na nossa vida, nós temos menos jabuticaba dentro da bacia. A jabuticaba está acabando. Hoje pela manhã, eu e minha esposa e meu filho, nós chegamos atrasados no culto aqui, peço perdão aos irmãos. Nós fomos assistir o nosso filho pregar no primeiro culto da igreja, que ele é estagiário lá em São Paulo. E assim a gente ficava chorando por dentro o tempo inteiro. E eu fiquei impressionado. Positivamente impressionado. E aí eu comecei a perceber que uma parte da bacia da minha jabuticaba já foi chupada. O tempo está passando. Mas a gente vai percebendo que os filhos é importante na nossa vida. É uma bênção. Mas eles não são a razão da nossa alegria. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Uma bênção. Você sabe o que significa, é setembro que nós estamos? Você sabe o que significa o Setembro Amarelo? O mês de combate ao suicídio. E eu não quero assustar os irmãos com o que eu vou falar, porque digo eu, não o Senhor. Mas a minha vida, se não tivesse Jesus na minha vida, eu seria um dos candidatos a tal ato. Sabe por quê? Olhe para mim, não se assuste, digo eu, não o Senhor. Porque a vida sem Jesus não faz sentido para mim. Cá entre nós, olhe para mim e responda algumas perguntas. Quando você olha para Brasília, você vê alguma esperança? Sim ou não? Não. Tô suando aqui, irmão. Deve ser a fumaça da Amazônia. Esse ano que eu percebi. Quando você olha para a sua empresa, você vê esperança na sua empresa de transformação da sua vida? Quando você olha para a sociedade em geral, você vê algum tipo de esperança? A vida sem Jesus, ela não faz sentido nenhum. Nenhum. Se eu não tivesse Jesus, eu não quero assustar os irmãos, é só um testemunho. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, possivelmente eu seria um alcoólatra ou um drogado. Sabe por quê? Eu sou daqueles que ficam fazendo pergunta e querendo respostas para as coisas. E quando a gente não encontra respostas na academia, na política, na sociologia, na antropologia, na história, a gente envereda, sabe no quê? Em outras coisas que nos dopam da realidade. Sabe por quê? A nossa realidade é muito dura. A realidade que nós vivemos é muito dura. E se nós focarmos nessa realidade, e você sabe por que eu e você não conseguem focar na realidade que nós temos? Porque nós não somos desse mundo. Esse mundo é inadequado para a gente. E se você se sente confortável nesse mundo, possivelmente você não é um peregrino. Por que a gente não consegue ter a linguagem desse mundo? Porque a nossa linguagem não é desse mundo. Estão entendendo? Então é um mundo assim que é inadequado para a gente. E é por isso que Tiago está dizendo, vocês são peregrinos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O grande boom missionário da nossa geração não são mais os indígenas nem os africanos, são os imigrantes, os exilados. Gente que chega num país, eu não sei se aqui à noite tem algum estrangeiro.
Mas quando um estrangeiro chega em outro país, ele se sente inadequado com alguns costumes, com a língua, com a cultura. E você já reparou que algumas pessoas ficam 20, 30 anos num país e não perdem o sotaque? Não perde algumas características da sua cultura e nunca vai perder, porque aquilo faz parte dele. Então, o Tiago está dizendo que nós precisamos ter a consciência de que nós não temos nenhuma certeza do dia de amanhã. Mas o meu e o seu coração pode descansar no Senhor, porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E um dia o Senhor vai vir nos buscar e vai levar para a nossa terra. E lá na nossa terra, a nossa língua vai ser diferente. Nós vamos entender os outros e os outros vão nos entender. Os costumes são diferentes, a cultura é diferente, a lei é diferente. Então por que a gente não precisa ter medo do amanhã? Sabe por quê? Porque se não houver amanhã, nós estamos no lucro, porque nós pertencemos a Deus, amém? Amém? Se não houver amanhã, eu não preciso entrar em desespero. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que poderia acontecer conosco, sabe o que é? Não é ter aumento salarial. Porque em alguns de nós o aumento salarial seria um grande problema. Porque a gente ia gastar mais ainda. Se não houver amanhã para a gente, não tem problema. Sabe por quê? Nós vamos estar num lugar que é infinitamente melhor. Então quem tem Jesus em sua vida, ele entende isso. Ele entende que esse mundo é um mundo de decepção. Esse é um mundo que não tem credibilidade. Esse é um mundo que um está brigando aqui, outro está brigando ali, outro está brigando ali, mas a gente sabe que lá por detrás, a briga sabe o que é? Por isso, por poder, por pisar nos outros. Esse é esse mundo. Então louvado seja Deus, porque a nossa vida nesse mundo é breve. A minha nesse mundo é breve. Louvado seja Deus por isso. Então eu louvo a Deus por isso, porque possivelmente a minha existência, eu espero que seja breve. Sabe por quê? Porque a glória que o Senhor está revelada, aqueles que confiaram a sua vida a Jesus, é infinitamente melhor do que esse mundo pode oferecer. Então preste atenção aqui. Preste atenção no que eu vou dizer, hein? Porque pode ser que domingo eu não estou aqui mais. Presta atenção. Igrejas que oferecem o céu na terra não pregam o evangelho de Jesus Cristo. Vou repetir de novo. Igrejas que oferecem o céu na terra é muito bonito, mas não resolve o teu problema. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter a consciência da incerteza da nossa vida. Eu tenho a consciência da incerteza da minha vida, e o outro lado da moeda diz o seguinte: eu posso ter a confiança de que minha vida está na mão do Senhor Jesus. Amém? Entendeu? Eu posso ter essa confiança. Então, seja o que acontecer, haja o que houver, eu não posso ser arrogante. Sabe por quê? O meu amanhã só existirá se Deus assim quiser. Se Deus assim quiser. Então sabe aquele jargão assim, ó, se for da vontade de Deus, não é mania, é base bíblica para isso. Agora, não é assim também. Irmão, vai domingo na igreja, se Deus quiser. Você acha que Deus não quer que você venha na igreja? Vai orar, irmão? Se Deus... Não, aí também não. Não é isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós podemos fazer planos, mas se Deus nos abençoar, vai acontecer. Vai acontecer. E olhe, Tiago capítulo 4 vai dizer que algumas coisas Deus não responde para a gente. É uma bênção ele não responder. Sabe por quê? Vocês não sabem pedir. Porque vocês pedem para os seus próprios prazeres.
Então tem pedido que Deus não responde, é uma bênção ele responder, porque se ele responder vai estragar a gente. Então ele fala sobre a incerteza da vida. Ele fala sobre a incerteza do patrimônio que temos, das nossas habilidades. Olha se ele fala, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos... Vocês nem sabem o que vai acontecer, porque a vida é como... Então, olha o que ele fala no 15 aqui. Aliás, no versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Provérbios capítulo 27, 1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Você não sabe o que trará a luz. Nós podemos fazer planos, mas nós temos a plena certeza que a concretização dele vem dos braços do nosso Senhor. Alguns irmãos da nossa igreja, quando marca casamento, eu costumo dizer para eles assim: e se Jesus voltar um dia antes do casamento? Aí alguns dizem assim: Jesus podia voltar 2 dias depois da lua de mel. Nossa vida é frágil, irmãos. Nossa vida é muito frágil. Meu sogro ficou internado mais de 200 dias. Eu nunca vi alguém assim. Mais de 200 dias. E eu nunca vi alguém tanto tempo internado assim. Como ele queria viver. Como ele queria viver. Se fosse comigo, no 5º dia eu ia pedir para o Senhor me levar. Eu já tenho uma febre de 37 graus. Eu já quero que Jesus me leve. 37, porque não é com você, você está falando que não é nada. Para um homem, 37 graus é estado de hipotermia. Irmãos, nossa vida é breve. Nossa vida é breve. E quando eu olho para a minha família e para os meus filhos, eu sinto tristeza nisso. Mas sabe qual a alegria que eu sinto? Porque todos eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Então meu coração descansa no Senhor. Mas nós temos que ter essa consciência de que nós somos pó. E falar sobre a morte num domingo à noite é complicado. Não é fácil. Mas Eclesiastes, no meu único texto que eu prego em velório, diz assim: é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Sabe por quê? Na casa onde há luto, os homens devem levar isso a sério. A festa nos ilude, mas o velório coloca os nossos pés no chão. Coloca os nossos pés no chão. E aqui há uma exortação a não desobedecer à vontade de Deus. Porque as pessoas conhecem a vontade de Deus, deliberadamente obedecem. Podemos elencar algumas coisas por orgulho, por ignorância à vontade de Deus. Algumas pessoas até são disciplinadas por Deus e se submetem. Pessoas que vivem fora da vontade de Deus deixam de perder as recompensas espirituais. Portanto, no verso 15, há uma ordem a nos submetermos à vontade do Senhor. Por isso que o verso 15 diz assim: ao invés disso, se o Senhor, vou insistir nisso aqui, para os peregrinos, só para quem é peregrino. Se o Senhor quiser. Então, isso aqui não é um mantra de crente, é uma declaração de dependência. Se o Senhor quiser, isso aqui vai acontecer. Por quê? A vontade de Deus é que dirige nossa vida. Essa vontade manifesta a possibilidade de santificação e nos abster da prostituição, conforme 1 Tessalonicenses 4:3.
A vontade de Deus é que o seu povo se alegre, ore e dê graças em tudo. Lembra 1 Tessalonicenses 5,16? Em tudo dai? Em tudo dai? Graças. Meu time está ganhando de 2-0. Me aparece um miserável de um jogador do Ceará, me dá um bicudo na bola e faz um gol olímpico. Em tudo dai? Estou com 3 carros quebrados. Estou com um carro emprestado. Em tudo dai? O Roberto Carlos está dando graça em tudo. Em tudo dai graça. Documento pendente no órgão público. Em tudo dai graça. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feito o quê? Seja feito o quê? A tua vontade. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Efésios vai dizer, por esta razão, não vos tornais insensatos, mas procurais saber qual é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, para que saibais qual é a perfeita, agradável vontade de quem? De Deus. Nós devemos ter a vontade de Deus em nossos corações. Por isso Tiago está dizendo, se o Senhor quiser. E aí a gente precisa assinar um cheque em branco. A gente precisa assinar um cheque em branco, e esse cheque quer dizer o seguinte, eu preciso amar mais a cultura do reino do que a cultura do mundo que me cerca. Se eu quero fazer a vontade do Senhor. E se eu quero fazer a vontade do Senhor, automaticamente eu vou me sentir inadequado na cultura que me cerca, a língua e os valores do mundo que me cerca. Eu tenho muito problema com pessoa que está a vida inteira e está falando, tá bom. Não tá bom não, irmão. Tem nada bom não. Tem nada bom não. Quem é hebreu, o Egito não tá bom não. Estão entendendo? Quem é de Israel, o Egito não tá bom não. É luta. É dificuldade. É prova dia após dia. É joelho no chão, é pedindo graça para o Senhor. É acordando à noite, preocupado, dobrando o joelho e orando a Deus. É lutando contra o pecado, é fazendo coisa que não gostaria e pedindo graça para o Senhor para fazer o que deveria. Lembra o que Paulo diz? Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então cuidado com o tipo de evangelho que a gente ouve por aí. Semana eu vi uma Kombi velha na cidade, e na porta da Kombi estava escrito assim, Ministério Vitória, com a Kombi velha. Não faz sentido. Faz sentido um negócio desse? Então cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado. Porque a maior vitória que nós podemos ter, sabe qual que é? Está na presença do Senhor. Ressurreto. Ressurreto. Ressurreto na presença do Senhor. Aonde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Se você se sente inadequado aqui, continua nessa fé, porque você está no caminho certo. Se você sente uma inadequação, uma falta de, sabe, não dá para adaptar. Não dá para adaptar, é meio diferente o que você pensa quando está. Amém, irmão, amém, o caminho é esse mesmo. Porque se o Senhor quiser, vai acontecer coisas. E aí sabe qual é o nosso caminho? Nos submeter a Cristo Jesus. Nós nos submetemos a Cristo e olhamos para o Cristo e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? É isso que o Senhor quer fazer? Então amém, glória a Deus, vamos lá. Quando eu era criança, eu ia em conferência missionária e eu morria de medo de Deus mandar para os índios. Aí o pastor fazia o apelo na conferência missionária, quem quer ir para missões? Eu olhava para o pastor e falava assim, eu? Vai que Deus me manda para os índios.
Mas eu esqueci, ou por ignorância, eu ainda não sabia, que a vontade do Senhor não é uma tortura para a minha vida. Não é um mar de rosas, mas não é uma tortura. Porque junto com o chamado e com a missão, o Senhor vai nos capacitando, amém? Está entendendo? E algumas coisas são inadequadas, mas Ele vai dando graça, Ele vai dando graça, Ele vai dando graça, e a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque se o Senhor quiser, vai acontecer isso ou aquilo. E se o Senhor entender que deva acontecer, queira ou não, vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e o quê? Agradável. O grande problema é que alguns crentes são muito mimados. São muito Nutella. Tem uma promoção lá no serviço. E não sai a promoção para ele, ele se revolta contra Deus. Ou vai ter um aumento, não sai para ele se revolta contra Deus. Um dia desse o camarada viu um carro no estacionamento e falou: pastor, eu orei e Deus confirmou esse carro. E eu já passei num estacionamento lá em São José da Mercedes, eu orei e Deus não falou nada. Então, muito cuidado, porque tem gente que acha que Deus é só bom quando Deus está dando bens materiais. E aí os muçulmanos têm um ditado que diz assim: às vezes Alá amaldiçoa o seu adorador dando dinheiro para ele. Às vezes Alá amaldiçoa o seu adorador, sabe como? Dando dinheiro para ele. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque a bênção do Senhor não está nisso. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Mas aí tinha gente lá na igreja que ele dizia o seguinte: então sabe uma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só esperando o que vai acontecer. Correto? Então, já que é assim, já que a palavra é tão desanimadora, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou cruzar o braço e vou esperar a banda tocar. Porque de todo jeito eu vou para o céu mesmo. Então, como diz aquele corinho, tô nem aí. Aí, olha o verso 17, o que diz? Olha o verso 17, o que diz? Pensem nisto. Pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Então não tem como você escapar. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Se Deus abrir a porta, olha aqui, ó. Você está estudando? Você está se preparando? Não, pastor, eu sou filho do Deus Altíssimo, e daí? Não, pastor, eu creio, porque ali naquele lugar precisa falar 3 línguas, mas Deus vai dar escama de peixe no olho do RH e eu vou, porque eu sou filho do Altíssimo. Você sabe para quem que foi escama do olho, que texto que é, o que aconteceu com o cara? Se eu fosse você, eu não orava por isso. Nós deveríamos entender aquilo que o Senhor diz: esforça-te. Esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Irmãos, se Deus permitir que eu viva 80, 90, 100 anos, espero que 100 não, 100 anos, eu gostaria de morrer pregando. Não em atentado, eu estou pregando, alguém me dá um tiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de morrer pregando. Não sei se eu vou ter auditório para me ouvir. Mas eu gostaria de morrer pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se o Senhor quiser voltar daqui 5 minutos, eu nem acabar essa pregação, olha que beleza que vai ser, irmãos. Amém? Amém? Mas não vai fazer igual o Hernandes.
que chegou no culto aqui, não tinha ninguém. E ele falou, Jesus levou a igreja. Aí ele viu o pastor Sandro e falou, não levou ainda. Detalhe, eu estava presente. Hernando, você vai morrer ouvindo isso. No seu velório eu vou contar isso. Eu te perdoo. Mas se o Senhor quiser voltar e a segunda-feira não acontecer, glória a Deus, aleluia, amém? E se Jesus voltar do domingo para a segunda, melhor ainda. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, né, Luiz Paulo, nós vamos ver os seus tataranetos servindo ao Senhor na igreja, amém? Amém, Luiz Paulo? Amém? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser e nos der anos de vida, nós vamos ver os filhos e os netos do Jonas tocando guitarra. Amém? Débora Evelyn, mais animada. Amém? Nós vamos ver isso. Não é verdade? Se o Senhor quiser, nós vamos ver o casamento da Bia aqui. Nós estamos nos corredores aqui, ó. Olha o Eric. Irmão, se o Senhor quiser. Só que o nosso coração precisa descansar no Senhor. Nós precisamos nos esforçar para fazer as coisas e colocar isso nos pés da graça do Senhor Jesus. Porque se não acontecer, nós estamos felizes. Sabe por quê? Porque nós já temos Jesus. Amém? Nós já temos Jesus. Nós já temos Jesus. E a gente tem Jesus, sabe? Hoje eu fui comer num restaurante, eu comi minha comida, era muito cara, eu fiquei olhando para a comida dos outros. Aí, Marquinhos, tinha um do meu lado que pegou um prato que tinha camarão, e eu olhando assim. Marquinhos, na hora que o garçom passou recolhendo os pratos, sem ninguém ver, eu espetei o camarão no prato do cara e comi. Porque ia jogar fora. Os camarão desse tamanho assim, ó. Sim, Elma, assim, ó. Sem o garçom ver, na boca. Agora deixa eu dizer assim, eu comi uma comida boa. Aqui, presta atenção, eu comi uma comida boa. Eu já tinha o essencial. O que veio ao redor foi lucro. E tinha no outro prato uma mulher escondidinha assim de mandioca, acho que era importada da Indonésia, sei lá que raio que era esse, que não deu tempo de pegar, Roberto. Porque se marcasse eu pegava. Eles comeram, deixaram no prato, estava frio, filho, não estou nem aí. Mas eu já tinha o prato principal, o que veio foi? Agora olhe para mim, presta atenção. Nós já recebemos o prato principal, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O que vier agora é lucro. Amém? Amém? É lucro. E de vez em quando Deus deixa um camarão passar do nosso lado. E quando Deus deixa passar um camarão do nosso lado, a gente mete o garfo e come. Alguns abestados passam mal no restaurante, tem que chamar até o SAMU para buscar ele quando come camarão. Agora, olha só. Tem muita gente na vida cristã, presta atenção. Tem muita gente na vida cristã que está olhando o camarão no prato dos outros, deixa de comer o prato que foi servido para ele, que é farto. Nós precisamos entender que nós somos como a neblina. A neblina ela está ali daqui a pouco? Dissipa. Não sei quanto tempo vou viver e você não sabe quanto tempo você vai viver. Mas se o Senhor quiser, coisas vão acontecer em nossas vidas. Se o Senhor quiser. Se for do agrado do Senhor. E se não for da vontade do Senhor, nós não perdemos nada, sabe por quê? Porque nós já temos Jesus. Nós já temos Jesus. Nós já temos, com todo respeito, a comida principal. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Que Deus derrame graça em sua vida. E que a gente não viva arrogante, achando que os nossos recursos, que a nossa capacidade, que a nossa sagacidade vai garantir o nosso futuro.
Seria até bom Jesus voltar rápido. Para o governo seria ótimo, resolveria rapidinho a questão da Previdência. A volta de Jesus, irmãos, desculpe a minha insistência nisso, a volta de Jesus resolveria muitos dos nossos problemas. Aliás, a volta de Jesus resolveria todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Você sabe o que isso gera no meu coração? Maranata, vem logo Jesus nos buscar. Vem logo nos buscar. Vem logo nos buscar. Jesus disse que nem ele sabia, só o Pai sabia o dia, a hora que ele viria buscar os seus. Mas enquanto Jesus não vem nos buscar, nós vivemos, sabe como? Se o Senhor quiser, faremos isso. Aqui. Sabe por quê? É inadequado viver aqui. Sabe por quê? Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Mas há uma ordenança a não cruzar os braços. E sim fazer aquilo que o Senhor nos deu a consciência de fazer. Fazer. A sua esposa sabe que você a ama. Mas é importante você dizer para ela que ama. Ai, amor, há quanto tempo faz que você não diz que me ama? Precisa? Precisa. Precisa. Não basta saber, precisa fazer. Que Deus nos abençoe a não viver arrogantes, presunçosos e omissos. Porque quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós.